Dezembro de 1917. A Primeira Guerra Mundial ainda devastava a Europa. No leste, o maior império do mundo estava à beira do colapso. O exército se desintegrava, a fome se espalhava pelas cidades e uma revolução acabara de derrubar séculos do governo czarista. Nas frentes de batalha, soldados simplesmente abandonavam suas armas. Nas ruas, a população exigia uma única coisa: paz imediata. Nesse contexto, Lenin foi obrigado a tomar uma das decisões mais controversas do século XX. Para salvar a revolução, Lenin aceitou os termos humilhantes da Alemanha e entregou um terço do território russo. Da noite para o dia, 50 milhões de pessoas deixaram de ser russas. Para muitos, aquilo foi uma traição covarde. Para outros, a única jogada genial capaz de evitar o fim da revolução. Mas o que ninguém conta é que, enquanto o mundo via Brest-Litovsk como catastrófica, Lenin estava jogando xadrez, e o que aconteceu logo após a derrota da Alemanha transformaria essa humilhação em uma das maiores reviravoltas da história moderna. Essa é a história de como o pior tratado do mundo acabou salvando a União Soviética. Para entender por que Lenin aceitou um acordo tão humilhante, precisamos voltar alguns anos. Em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial começou, poucos imaginavam que ela destruiria impérios inteiros. A Rússia entrou no conflito como uma das maiores potências do planeta. Com mais de 170 milhões de habitantes e um dos maiores exércitos do mundo, muitos acreditavam que o Império Russo seria decisivo para derrotar a Alemanha. Mas a realidade foi bem diferente. Logo nos primeiros meses da guerra, os russos sofreram derrotas devastadoras. Centenas de milhares de soldados morreram, foram capturados ou desapareceram nos campos de batalha. A cada ano que passava, a situação piorava. As ferrovias não conseguiam abastecer o exército. Faltavam armas, faltavam munições, faltava comida. Enquanto isso, nas cidades a inflação disparava. As filas por pão se tornavam cada vez maiores. Para milhões de russos, a guerra parecia não ter fim. E quanto mais o conflito se prolongava, mais crescia a sensação que o governo czarista havia perdido completamente o controle do país. Em 1917, a pressão finalmente explodiu. Manifestações tomaram as ruas, greves paralisaram cidades inteiras, soldados passaram a se recusar a obedecer seus oficiais, e pela primeira vez em mais de 300 anos, a dinastia Romanov chegou ao fim. O czar Nicolau II abdicou, o Império Russo havia caído, mas a paz que o povo tanto desejava ainda estava muito distante. A queda do czar não trouxe a paz que a população tanto esperava. O novo governo provisório que assumiu o país tomou a decisão mais impopular e desastrosa possível. Decidiu continuar lutando a Primeira Guerra Mundial. Eles temiam a reação dos aliados ocidentais, mas esqueceram que o próprio exército estava em frangalhos e a população no limite da sanidade. A decisão selou o destino daquele governo. A cada mês de combate, a economia derretia e a revolta crescia. Foi nesse vácuo de poder que os bolcheviques liderados por Lenin, astuto e estratégico, ganharam a mente do povo com uma promessa direta, cirúrgica e irresistível: paz, terra e pão. Em novembro de 1917, na famosa Revolução de Outubro, pelo calendário russo, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, em Petrogrado, e derrubaram o governo provisório em um piscar de olhos. Agora Lenin estava no topo, mas com o poder veio um problema de proporções gigantescas. Afinal, era muito fácil prometer o fim da guerra nos palanques de discursos. Difícil seria convencer o Império Alemão, que sabia que estava vencendo no fronte oriental, a aceitar uma paz barata. Poucas semanas depois, em dezembro, uma delegação do novo governo soviético embarcou rumo à cidade de Brest-Litovsk, na atual Bielorrússia. Ali, naquela mesa cercada por generais alemães condecorados e revolucionários bolcheviques de ternos simples, começariam as negociações que definiriam o próprio futuro da Rússia. E o preço cobrado pelos alemães seria o mais alto que qualquer um deles poderia imaginar. Os alemães chegaram à mesa de negociações em uma posição extremamente confortável. Enquanto a Rússia mergulhava no caos completo da Revolução, o exército do Kaiser ocupava vastas regiões do antigo império. Eles sabiam que seus adversários não tinham a menor condição de disparar um fuzil. Os bolcheviques precisavam desesperadamente da paz. Os alemães não precisavam, e isso ficou evidente logo nos primeiros encontros. Os representantes soviéticos ingenuamente esperavam uma negociação entre iguais.
Em vez disso, encontraram a Alemanha fria, pragmática e disposta a esmagar. As exigências eram brutais. A Rússia deveria abrir mão do controle de territórios gigantescos no oeste, incluindo regiões que até hoje formam a Finlândia, a Polônia, a Bielorrússia, os países bálticos e a Ucrânia, o verdadeiro celeiro de alimentos do Império. Para muitos dos russos, aquilo era uma humilhação inaceitável. Entre eles estava Leon Trotsky, o chefe da delegação soviética. Trotsky tinha uma teoria. Ele acreditava que a Alemanha estava dando seus últimos suspiros de força na guerra, e que a Revolução Operária iria explodir a qualquer momento em Berlim, derrubando o governo alemão antes que qualquer papel precisasse ser assinado. Então ele decidiu apostar o destino de toda a Rússia em um blefe. Em vez de aceitar os termos ou retornar à guerra, Trotsky anunciou ao mundo uma estratégia inédita na história militar: nem guerra nem paz. A Rússia declarava que estava saindo da guerra unilateralmente, mas se recusava a assinar o tratado humilhante. Era uma jogada ousada, mas na prática foi suicida. Os generais alemães não tinham tempo para debates filosóficos. Em fevereiro de 1918, cansados da enrolação soviética, eles ordenaram a Operação Fallschlag, uma nova e maciça ofensiva no fronte oriental. O resultado foi catastrófico. Sem um exército organizado para detê-las, as divisões alemãs avançaram centenas de quilômetros em poucos dias, avançando de trem pelas ferrovias, quase sem disparar um tiro. Cidades inteiras caíam sem resistência. Os alemães estavam às portas de Petrogrado. A Revolução Bolchevique correu o risco de ser sufocada no berço. E foi nesse momento que Lenin, em desespero absoluto, percebeu que muitos de seus companheiros ainda se recusavam a aceitar. A Rússia não estava mais negociando os termos da paz, estava negociando sua sobrevivência. Dentro do partido bolchevique a discussão foi feroz. Muitos defendiam continuar resistindo mesmo diante do avanço alemão e acreditavam que aceitar aquelas condições significaria trair tudo aquilo que a revolução havia lutado. Lenin discordava. Para ele a escolha era brutal, mas simples. Territórios podiam ser recuperados no futuro. Uma revolução derrotada não. Após semanas de debates e divisões internas, sua posição prevaleceu. Em 3 de março de 1918, o Tratado de Brest-Litovsk foi assinado. O preço foi gigantesco. A Rússia abriu mão de cerca de 1/3 de sua população, de vastas áreas agrícolas e de territórios importantes e grandes centros industriais. Para muitos observadores da época, aquilo representava uma rendição humilhante. A Alemanha parecia ter conquistado uma vitória extraordinária. Lenin parecia ter aceitado uma derrota histórica, mas a história ainda guardava uma reviravolta. Enquanto os bolcheviques consolidavam seu poder internamente, a situação da Alemanha começava a se deteriorar. No oeste, a guerra continuava consumindo homens e recursos. O bloqueio naval britânico sufocava a economia alemã. A população passava fome. O descontentamento crescia. E então, poucos meses depois da assinatura do tratado, aconteceu o impensável. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão entrou em colapso e o Kaiser abdicou. E, de repente, o acordo que parecia uma humilhação permanente perdeu seu valor. Grande parte das concessões arrancadas da Rússia deixaram de ter efeito prático. Aquilo que muitos consideravam uma capitulação vergonhosa revelou-se, para Lenin, exatamente o que ele precisava: tempo. Tempo para reorganizar o governo, tempo para enfrentar os inimigos da revolução, tempo para vencer a guerra civil russa, tempo para, acima de tudo, construir o que se tornaria a União Soviética. Por isso, mais de um século depois, Brest-Litovsk continua dividindo historiadores. Foi uma traição aos interesses da Rússia? Ou uma jogada estratégica brilhante que salvou a revolução no momento mais crítico de sua existência? Talvez nunca exista uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa. Se Lenin tivesse feito uma escolha diferente naquela primavera de 1918, a União Soviética talvez jamais tivesse existido. E isso mudaria a história do século XX.